wanna be back there. We are from the curve. We are. As células da glia, também chamadas de gliocitos ou neuroglias, podem ser dois tipos, como a microglias e a macroglias. As macroglias são menores do que as outras glias. Têm função semelhante aos dos macrófagos, célula do sistema imunitário. Isto é, fazer fagocitose. Também está relacionada com a proteção do sistema nervoso, que são ativadas quando há lesões, infecções ou doenças degenerativas, o que faz proliferar intensamente e realizar a fagocitose de agentes invasores como vírus. As macroglias têm 4 tipos conhecidos, como a astrocitos, oligodendrocitos e a célula de Schwann. Os astrocitos são as células glias maiores e mais comuns, compõem cerca da metade do cérebro. Essa célula compõe a barreira hematoencefálica, que é uma proteção do sistema nervoso central e agentes tóxicos presentes no sangue. As células de Schwann são responsáveis pela formação da bainha de mielina nos neurônios do sistema nervoso periférico. A mielinização do axônio torna a propagação do impulso elétrico mais rápida e eficiente, o que também se deve aos saltos produzidos pela descontinuidade dos nódulos. Os oligodendrócitos possuem poucos prolongamentos, por isso tem o nome oligo, que é igual a pouco. Participam do processo de mielinização dos neurônios do sistema nervoso central, ou seja, da formação da bainha de mielina que envolve e protege os axônios. Além de fornecer nutrientes, proteção e ajudar na sustentação do tecido nervoso, possui outras importantes funções, como modulação dos impulsos elétricos. As células glias, embora sejam muito numerosos, constituindo mais de cerca de 80% do tecido nervoso, responsáveis por alimentar os neurônios. No entanto, estudos mais recentes mostram que, além de nutrir, proteger e ajudar na sustentação do tecido nervoso, também regulam as sinapses pelos neurotransmissores. As sinapses fazem parte do circuito que conecta os órgãos sensoriais, como aqueles que detectam dor ou toque, no sistema nervoso periférico do cérebro. As sinapses conectam neurônios no cérebro a neurônios do resto do corpo, e desses neurônios aos músculos. É assim que a intenção de mover nosso braço, por exemplo, se traduz nos músculos do braço realmente em movimento. As sinapses também são importantes dentro do cérebro e desempenham um papel vital no processo de formação da memória, por exemplo. As sinapses são junções entre a terminação de um neurônio e a membrana de outro neurônio. São elas que fazem a conexão entre células vizinhas, dando continuidade à propagação do impulso nervoso por toda a rede neuronal. O espaço entre as membranas das células é chamado fenda sináptica. A membrana do axônio que gera o sinal e libera as vesículas na fenda é chamada pré-sináptica, enquanto que a membrana que recebe o estímulo através dos neurotransmissores é chamada pós-sináptica. Geralmente, a sinapse ocorre entre o axônio de um neurônio e o dendrito do neurônio seguinte, mas também pode ocorrer do axônio diretamente para o corpo celular, ou entre do axônio do neurônio para uma célula muscular. Existem 2 tipos de sinapses, química e elétrica. As sinapses químicas são as mais comuns nos seres humanos e outros mamíferos, enquanto as sinapses elétricas são mais comuns em organismos invertebrados. Nos humanos geralmente não ocorrem em neurônios, apenas nas células gliais ou musculares. O primeiro tipo de sinapse é a sinapse química, com a atividade elétrica no neurônio pré-sináptico que desencadeia a liberação de mensageiros químicos, os neurotransmissores. Os neurotransmissores se difundem através da sinapse e se ligam aos receptores especializados da célula pós-sináptica. O neurotransmissor excita ou inibe o neurônio pós-sináptico. A excitação leva ao disparo de um potencial de ação,
enquanto a inibição impede a propagação de um sinal. Já nas sinapses elétricas, dois neurônios são conectados por canais especializados. As sinapses elétricas permitem que os sinais elétricos viajem rapidamente da célula pré-sináptica para a célula pós-sináptica, acelerando rapidamente a transferência de sinais. Os canais proteicos especiais que conectam as duas células possibilitam que a corrente positiva do neurônio pré-sináptico flua diretamente para a célula pós-sináptica. Impulso nervoso. O impulso nervoso é um sinal elétrico que proporciona a comunicação entre os neurônios. Por exemplo, quando há toque, as informações são transmitidas a partir de neurônios que estão na pele, e esses neurônios recebem essa informação e transmitem ela, o que permite que a gente perceba onde está tocando. O contrário também pode acontecer, da informação sair do sistema nervoso central até os músculos que desejam movimentar. Então, se pode concluir que sem o impulso nervoso não ocorre essa comunicação no nosso corpo. Para se ter uma ideia da importância do impulso nervoso, quando alguém sofre uma lesão na medula espinhal, os neurônios que passavam por lá não conseguem atingir outros membros, levando então à paralisia desses mesmos. Características. É importante destacar algumas características que é necessário saber sobre o impulso nervoso nos neurônios, como, por exemplo, o movimento da eletricidade é unidirecional, ou seja, andam apenas em uma direção, chega pelo dendrito do neurônio, passa pelo corpo celular e percorre todo o axônio. O impulso também é muito rápido, sua velocidade de propagação varia, mas é muito mais rápido nos neurônios que têm a bainha de mielina. Pode chegar a ser 100 vezes mais rápido. Isso porque tem uma característica saltatória e não é necessário que a eletricidade passe por toda a estrutura do neurônio, e assim aumenta a velocidade, esta que pode chegar até 700 km por hora ou mais. E sem essa bainha pode-se ter vários problemas e doenças, como por exemplo a esclerose múltipla. Carga. A carga elétrica de um neurônio é essencial para se entender a propagação do impulso. Primeiramente, o neurônio está em repouso, chamado de potencial de repouso, completamente sem estímulo. Esse neurônio está polarizado com o negativo dentro e positivo fora. Explicando melhor, a carga de dentro do neurônio é mais negativa em comparação com a que está fora da membrana plasmática da célula. O potencial de repouso só é mantido graças à bomba de sódio e potássio. Essa bomba mantém mais sódio fora e mais potássio dentro da célula. Essa bomba é uma forma de transporte ativo. A partir de um estímulo se gera o impulso nervoso. A carga interna do neurônio em repouso é aproximadamente menos 70 mV até menos 55 mV, em comparação à carga externa. No gráfico dá para ver como funciona a corrida elétrica pelo neurônio. O neurônio que está em repouso está entre menos 70 mV e menos 55 mV. Quando o neurônio começa a receber estímulo, esse número começa a crescer cada vez mais. Se esse estímulo possibilite que o número de volt passe de menos 55 mV, também chamado de limiar de ação, o neurônio irá sofrer uma onda de eletricidade, também chamada de impulso nervoso. Alguns estímulos não são suficientes para gerar um impulso, então os volts caem para o número inicial de repouso, ou seja, não são todos os estímulos que causam impulso nervoso. Quando há um grande estímulo e passa de menos 55 mV, se tem uma inversão de sinais, ou seja, o positivo fica dentro e o negativo fora. Ocorre uma despolarização. Essa despolarização causa o potencial de ação que a duração é muito baixa, aproximadamente 0,0015 segundos. A inversão de sinais ocorre devido a canais de sódio no neurônio, que se abrem e passam pela membrana plasmática para dentro do neurônio. Com o sódio dentro dele,
torna ele positivo dentro por volta de 40 mV. Logo que atinge esse número, os canais de potássio são abertos e libera ele, tornando o meio externo mais positivo novamente. E esse processo se chama de polarização. É importante ressaltar que esse processo só ocorre em uma parte do neurônio de cada vez. Depois que a primeira parte foi estimulada, ela fica inativa por um tempo e transfere o estímulo para a região vizinha. E a primeira parte já deve estar repolarizada e no período refratário, ou seja, ela está inativa. E no gráfico dá para ver o período refratário na curva côncava abaixo dos menos 70 mV. Com esse movimento de transferência de estímulo para o vizinho, dá para ver que realmente o movimento do neurônio é unidirecional, pois transfere para a parte do lado, já que já foi estimulada anteriormente. Resumo. Resumindo, o neurônio primeiramente está em repouso, até que recebe um estímulo, e se esse estímulo for o suficiente para passar o número de menos 55 mV, ocorre a despolarização, que é a entrada de sódio pelos canais. A inversão de canais levando até o potencial de ação, que tem muito baixa duração e tem que atingir 40 mV. Quando esse número decai, ocorre a repolarização por meio dos canais e o potássio sai do meio interno para o meio externo, voltando ao estágio inicial, o potencial de repouso. E quando o impulso passa por todo o neurônio, a eletricidade passa para outro por meio da sinapse, e assim se propaga o impulso. Para começar, eles têm que ter um núcleo que contém genes, que são responsáveis principalmente por armazenar as informações genéticas que você herda dos seus pais. Além disso, são rodeados de uma membrana celular, que é a estrutura que delimita as células, que estabelece a fronteira entre o meio intracelular, que é chamado de citoplasma, e o meio extracelular. Eles também possuem mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular, e outras organelas. E por fim, eles, assim como outras células, realizam processos celulares básicos, como síntese de proteína e a produção de energia. Lembrando que a síntese é a mesma coisa da produção. Então, síntese de proteína é a produção de proteínas. As células do sistema nervoso são chamadas de neurônios. Os neurônios são especializados em transportar certas mensagens por meio de um processo eletroquímico. O neurônio converte o sinal elétrico e o sinal químico com o objetivo de passar informação por outro neurônio, que é chamado de neurônio-alvo. Esse neurônio-alvo comete a mensagem de volta por um impulso elétrico para continuar o processo. Eles processam toda a informação que flui no interior do sistema nervoso central. Toda a informação motora através da qual somos capazes de nos movermos, toda a informação sensorial através do que somos capazes de ver, ouvir, cheirar e tocar. E, claro, toda a informação cognitiva através da qual somos capazes de raciocinar processamento de tantos tipos de informação. Requer muitos neurônios. Nosso cérebro tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Eles têm muitas formas e tamanhos diferentes. Alguns dos menores têm corpo celular de 4 microns de largura, e alguns maiores têm corpo celular de 100 microns de largura. Para quem não sabe quanto é 1 micron, é equivalente a 1 milésimo de milímetro. Resumindo, é uma distância bem pequena. Vamos ver primeiro algumas ramificações que a gente chama de dendrito. Os dendritos atuam como receptores de estímulos. Você também vai notar uma espécie de fio embaixo de uns gominhos. Esse é o fio axônio, que é um prolongamento que atuam como condutor de impulsos nervosos. Outra coisa a ser vista é a bainha de mielina, que atua como um isolante térmico e facilita a transmissão de impulsos nervosos. Depois, daria para ver o corpo e o núcleo do neurônio. Além disso, também observará a célula de Schwann, que muitos axônios determinam função da bainha de mielina, e também o modo de Ranvier, que é os espaçamentos sem bainha de mielina no axônio. Por fim, daria para ver o terminal do axônio. Existem vários tipos de neurônio. Uma das maneiras que podemos classificar os neurônios é quando a organização de seus prolongamentos.
Temos os neurônios unipolares. Eles possuem um corpo celular e um axônio, mas eles não são muito comuns. Temos os neurônios bipolares, que possuem um dendrito, um corpo celular e um axônio. Eles aparecem bastante nas células sensoriais, como na retina. Temos os neurônios multipolares, que possuem um corpo celular e vários dendritos, e um axônio. São eles que constituem a maioria dos neurônios do tecido nervoso. Por último, podemos citar o neurônio pseudonipolares, que são os neurônios que têm um corpo celular e somente um prolongamento, que se comporta como um dendrito em uma das suas porções e um axônio na outra. Os neurônios podem se desenvolver a uma taxa de 250 mil por minuto no início da gestação. Uma coisa muito interessante é que você tem muitos dos mesmos neurônios por toda a sua vida. Diferente de outras células, muitos neurônios nunca são substituídos quando morrem. Essa é uma das razões pelas quais doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer são problemas, mas ainda assim você pode produzir novos neurônios durante a sua vida. Neurotransmissores são definidos como mensageiros químicos que transportam, estimulam e equilibram os sinais entre os neurônios. Esses mensageiros químicos podem afetar uma ampla variedade de funções físicas e psicológicas, incluindo frequência cardíaca, sono, apetite, humor e medo. Para que os neurônios enviem mensagens para todo o corpo, eles precisam se comunicar uns com os outros para transmitir sinais. No entanto, os neurônios não são simplesmente conectados uns aos outros. No final de cada neurônio, há um pequeno espaço chamado sinapse. E para se comunicar com a próxima célula, o sinal precisa ser capaz de atravessar esse pequeno espaço. Isso ocorre através de um processo conhecido como neurotransmissão. Existe a ação excitatória. Significa que o neurotransmissor vai deixar o neurônio mais propenso a mandar a informação para frente. Já a ação inibinatória para acalmar o neurônio, bloqueando de passar a informação para outros neurônios. Os neurotransmissores também podem ser caracterizados de alguns tipos, sendo os principais: aminoácidos, o ácido gama-aminobutírico, GABA, age como principal mensageiro químico inibidor do corpo. O GABA contribui para a visão, controle motor e desempenha um papel na regulação da ansiedade. Os benzodiazepínicos, usados para ajudar no tratamento da ansiedade, funcionam aumentando a eficiência dos neurotransmissores GABA, o que pode aumentar a sensação de relaxamento e calma. Peptídeos. A ocitocina é tanto um hormônio quanto um neurotransmissor. Desempenha um papel no reconhecimento social, na ligação e na reprodução sexual. A ocitocina sintética, como a ocitocina, é frequentemente usada com auxílio no trabalho de parto. A ocitocina faz com que o útero se contraia durante o trabalho de parto. As endorfinas são neurotransmissores que inibem a transmissão de sinais de dor e promovem sentimentos de euforia e felicidade. Esses mensageiros químicos são produzidos naturalmente pelo corpo e em resposta à dor, mas também podem ser desencadeados por outras atividades, como o exercício aeróbico. Monoaminas. A epinefrina é considerado tanto um hormônio como um neurotransmissor. Geralmente, a epinefrina, adrenalina, é um hormônio do estresse que é liberado pelo sistema adrenal. No entanto, funciona como um neurotransmissor no cérebro. A noradrenalina é um neurotransmissor que desempenha um papel importante no estado de alerta que está envolvido em resposta de luta ou fuga do corpo. Esse papel
é ajudar a mobilizar o corpo e o cérebro para agir em momentos de perigo ou estresse. Níveis desse neurotransmissor são tipicamente baixos durante o sono e mais altos durante períodos de estresse. A histamina atua como neurotransmissor do cérebro e na medula espinhal. Ela desempenha um papel nas reações alérgicas e é produzida como parte da resposta do sistema imunológico aos patógenos. A dopamina desempenha um papel importante na coordenação dos movimentos do corpo. A dopamina também está envolvida em recompensa, motivação e acréscimos. Vários tipos de drogas viciantes aumentam os níveis de dopamina no cérebro. A doença do Parkinson é uma doença degenerativa que resulta em tremores e prejuízos do movimento motor. É causada pela perca de neurônios geradores de dopamina no cérebro. A serotonina desempenha um papel importante na regulação e modulação do humor, sono, ansiedade, sexualidade e apetite. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina são um tipo de medicação antidepressiva comumente prescrita para tratar depressão, ansiedade, transtorno de pânico e ataques de pânico. SSRIs trabalham para equilibrar níveis de serotonina, bloqueando os receptores de serotonina do cérebro, o que pode ajudar a melhorar o humor e reproduzir sentimentos de ansiedade. Encontrar, penso em ti, não vou chorar, a noite brilhará. O saquete de mim que vou entregá-lo com louvor, com um bom cantar e o barco pronto pra zarpar. Não importa quem será, o